Pai do Senhor, amados irmãos internauta do canal Vida Missionária, Deus abençoe a todos. Quem vos saúde é Pastor Felipe, aqui em Moçambique. Estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus. Quero pedir a você, ativa o sininho aqui, coloca um like, né? Inscreva-se neste canal Vida Missionária, porque é um canal que tem abençoado muita gente, muitas famílias, através de muitas orações que os dirigentes, os pastores, irmãos têm feito e as mensagens que são pregadas neste canal. Você não vai se arrepender, se inscreva no canal. Deus abençoe. Vamos diretamente ao nosso assunto. Hoje estaremos a partilhar a palavra de Deus. Um livro, vamos ler o livro de João. Nós vamos ligar o livro de João, capítulo 14, versículo 30, com o livro de 2 Coríntios. Amém. Com o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. João 14, diz assim a palavra de Deus. No versículo 30, disse Jesus: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Disse o Senhor que já não falarei muito convosco, porque já se aproxima o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. Não tem nada em mim. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 10, 11, diz assim a palavra de Deus: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, sei que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencido por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Para que não sejamos vencidos pelo Satanás, porque não ignoramos seus ardis. Quer dizer, até podemos colocar o tema no nosso ensinamento, né? As vantagens do diabo sobre a nossa vida, né? Diz aqui, deixa eu ver, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, nós estamos a viver numa época em que muitas pessoas hoje em dia são, né, vencidas por Satanás, né? Porque aqui está dizendo para que não sejamos vencidos. Então, muitas pessoas nos nossos dias têm sido vencidas por Satanás. Aqui está dizendo porque não desprezamos os seus ardis, né? Quer dizer, o diabo tem suas artimanhas, o diabo ele tem suas armadilhas, o diabo tem suas astúcias, né? Que ele acaba acorrentando as pessoas e as pessoas são presas pelas suas armadilhas, né, de Satanás, e as pessoas passam a ser vencidas. Mas nós não podemos ser vencidos pelo Satanás, porque Satanás ele já foi vencido pelo nosso Salvador Jesus Cristo lá na cruz Carvalho. Então, por que hoje encontramos as pessoas sendo vencidas por Satanás? O apóstolo Paulo está dizendo que porque não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, se nós ignoramos as artimanhas, as arapucas, as armadilhas, as astúcias do diabo, nós ignoramos, nós vencemos Satanás. Mas se não ignoramos os seus armadilhas, nós somos vencidos por Satanás. Por isso, Deus disse lá no livro de Oséias, se a memória não me falha, lá no capítulo 4, versículo 6, Deus disse: o meu povo, né? O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, o povo de Deus,
está sendo destruído o povo ao nível nacional, internacional, nível do mundo. O povo está sendo destruído. O diabo está a ter vantagem sobre os filhos de Deus, porque falta-lhes o conhecimento. Meus irmãos, falta de conhecimento, diz Deus. O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, se você não tem um conhecimento suficiente sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre tudo que está acontecendo, seja no mundo espiritual, assim como no mundo físico, se você não tem um conhecimento sobre as coisas, se você não tem conhecimento sobre o diabo, se você não tem conhecimento acerca de próprio Deus, porque aqui está a dizer: o meu povo lhes faltou o conhecimento. Esse conhecimento é qual? É qualquer tipo de conhecimento? Não. Esse conhecimento que se refere, aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Esse conhecimento, qual é? Se você ler lá no livro de João, capítulo 8, se a memória não me falha, capítulo 8, lá no versículo 39, né? João capítulo 8, lá no versículo 39, se você ler no 39 e se você volta a ler no capítulo 39, você vai encontrar lá Jesus sempre a ensinar as pessoas a questão acerca de Abraão. Então, tem pessoas que não tinham conhecimento dessas coisas todas. Então, o povo criticava Jesus, né? Lançavam pedra nele, ele crucificaram o próprio Deus. Jesus já foi expulso no templo, né? Jesus já foi expulso no templo, o próprio Deus foi expulso no templo, porque o povo não conheceram quem ele é, né? Quem ele é. Por isso, se você começa a examinar a palavra de Deus, essa falta de conhecimento, a Bíblia diz também que conhecereis a verdade, né? Jesus disse para os judeus: conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Por quê? Porque o povo não tinha o conhecimento. Por isso o povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento, qual é a importância do conhecimento? A importância de conhecimento é para conhecer a verdade. Conhecer a verdade, simplesmente, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele é a verdade. Se você ler lá no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 20, João disse assim: nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, pois nos deu conhecimento para sabermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, muitas pessoas nos nossos dias, amados irmãos, estão sendo vencidos por Satanás porque lhes falta o conhecimento. Por isso, nós, quando lemos 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas, as suas arapucas, tudo que o diabo faz na vida das pessoas. Então, se você não tem o conhecimento das coisas de Deus, o diabo te vence. Meus irmãos, o diabo te vence. Por isso Jesus também, quando nós lemos João capítulo 14, versículo 30, você diz: mas por que leste João 14, 30? Eu quero vos aprovar que também Jesus foi um que foi tentado pelo diabo, né? Jesus foi tentado pelo diabo, mas mesmo assim Jesus não caiu, Jesus não pecou, Jesus não falhou, e Jesus, posso dizer, ignorou os ardis do diabo, e Jesus venceu Satanás porque ignorou as armadilhas. Pois Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, né? Jesus está dizendo: nada tem em mim. Quer dizer, o diabo, se ele encontra uma fraqueza dentro de você, o diabo ele usa esse caminho para te acusar, para te atacar. O diabo usa esses caminhos. E por isso Jesus está dizendo: nada tem em mim.
Quer dizer, não tinha nenhuma coisa que o diabo podia olhar para Jesus Cristo e lhe acusar. Porque Jesus Cristo não tinha nada que o diabo podia lhe acusar. Porque nos nossos dias, as pessoas um dia estão sendo vencidas por Satanás. Por causa de muita coisa, o diabo encontra brechas na tua vida, ele te acusa. Por isso hoje em dia as pessoas se matam. Por isso hoje em dia as pessoas saem da igreja. Por isso hoje em dia as pessoas não acreditam que vão para o céu. Não tem fé que vão para o céu. Mas o que você devia fazer é acreditar que vai para o céu. Tem pessoas que estão por ali desanimados, tristes e não sabem que vão para o céu. Estão tristes por quê? Porque o diabo todo momento tem falado na mente dessas pessoas que você não vai para o céu. Você é um pecador do mundo. Então, amados irmãos, e por isso a Bíblia fala que é o príncipe deste mundo. Eu quero provar para vocês que o diabo é o príncipe deste mundo, né? Eu quero provar para vocês que o diabo é o príncipe deste mundo, porque as pessoas, quando falamos que o diabo é o príncipe deste mundo, as pessoas não sabem do que se refere. Eu vou tentar aqui, tenham paciência, vou tentar um pouco encontrar aqui algumas passagens que falam que o diabo é o príncipe deste mundo. Então vamos saber, se ele é príncipe, o que ele faz neste reino? Porque se é príncipe, porque é rei neste mundo. Então, se ele é o rei, qual é o mundo que se refere que o diabo está a governar? Né? Porque se falamos que o diabo é o príncipe deste mundo, qual é este mundo que o diabo está a governar como príncipe? Vamos ouvir alguns versículos que falam que o diabo é o príncipe deste mundo. Vamos encontrar lá no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Escuta bem, irmão. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Tem a palavra mundo? E segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, glória a Deus. Veja só o que está acontecendo aqui. O príncipe deste mundo. É por isso que eu disse que as pessoas hoje em dia, o diabo está vencendo as pessoas através das acusações. Por quê? Veja, por exemplo, a Bíblia diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Quer dizer, a pessoa é vivificada por Deus. Quer dizer, antes da pessoa estar em Deus, antes da pessoa estar em Cristo, toda pessoa que não está em Cristo, essa pessoa está morto. Então, se você está em Cristo, você é vivificado, você é ressuscitado. Então, os pecados que você cometeu aqui antes de você ser ressuscitado, o diabo não pode vir acusar-te você que não vai no céu porque você cometeu coisa grave tal antes de você estar em Cristo Jesus. Por isso muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, nós fomos perdoados dos nossos pecados na cruz Carvalho, quando Jesus morreu ali na cruz Carvalho, todos nós fomos perdoados dos nossos pecados. Mas tem pessoas hoje em dia que entram na presença de Deus que dizem: Senhor, perdoa meus pecados. Quais pecados? Jesus já te perdoou. O que te leva você a entrar na presença de Deus, você a dizer que você é pecador, o que te leva você a entrar na presença de Deus, a dizer que Ele tem que perdoar os teus pecados, é diabo que acusa aí na tua mente. Né? Porque você não tem conhecimento suficiente que Jesus Cristo já te perdoou os pecados lá na cruz Carvalho. Então, por falta desse conhecimento, o diabo coloca na tua mente isso, que você é pecador, não vai para o céu. Por isso, todas as vezes que você entra na presença de Deus, ora, a primeira coisa que você faz é pedir perdão dos teus pecados.
Eu fico a pensar que tipo de pecado que você está a pedir. Se você, quando estava no mundo, você estava morto, cometeu aquelas coisas lá no mundo, Deus não olha a vida quando você estava lá no mundo. Se você ler lá no livro de Atos capítulo 17, a Bíblia fala lá no versículo 30, Deus não toma em conta no tempo da ignorância. Naquele tempo chamado ignorância, Deus não toma em conta. Agora você entra na presença de Deus, agora que você foi vivificado. Continuas a pensar que tens pecado na tua vida sem saber que esses pecados, você já foi perdoado por Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui no Efésio ele diz, os vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Outro tempo, não agora que você está em Cristo. Outro tempo, você andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora esse espírito está a operar na vida dos filhos da desobediência. Não é nós que estamos em Cristo. Nós que estamos em Cristo, esse espírito maligno não opera em nossa vida. Então, se você vivia em pecado, porque você estava dominado por o príncipe das potestades, o diabo, ele te aprisionou naquelas coisas, obras malignas. Eu fico a pensar agora a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, se você ler no livro de 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 15, ele dá testemunho dele que ele já perseguiu a igreja. Se você ler em Gálatas capítulo 1, você percebe o apóstolo Paulo a dizer que ele já foi perseguidor da igreja, colocou prisão muitos, mas Deus teve misericórdia dele. Então, essa vida, né? Agora eu me lembro também de Ananias, profeta Ananias, lá no livro de Atos capítulo 9. Né? Porque Deus, a partir do momento que Deus ele te chama, você está em Cristo, Deus não se lembra mais da tua vida passada. Né? Se você ler no livro de Isaías, Deus fala que eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, Deus já não lembra mais da tua vida quando você estava lá no mundo. Deus já não lembra, aqueles pecados todos são perdoados. Então, a partir do momento que Deus Jesus aparece para Paulo, Deus disse para o profeta Ananias, vem, vai colocar as tuas mãos na cabeça de Paulo, porque eu lhe chamei, lhe designei para meu propósito, para meu evangelho. Ananias, olhando na vida humana, conhecendo a vida de Paulo, disse, não, Senhor, este Paulo, estou a ouvir fama dele que é um assassino completo, é um assassino total. Jesus disse, agora já não é mais assassino, é meu servo. Então, a tua vida passada, antes de você se converter, Deus já não se lembra. Então, o que o diabo está a vencer as pessoas nos nossos dias? E as pessoas não conseguem ficar firmes na igreja. As pessoas saem da igreja, as pessoas se afastam de Deus, as pessoas deixam de servir a Deus. Eles pensam que os seus pecados passados, Deus se lembra, Deus não se lembra mais dos seus pecados passados. A partir de agora, se você ler no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você é nova criatura, você foi feito de novo. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador da tua vida, ou seja, a partir do momento que Jesus te recebe, a partir do momento que você é chamado, Jesus ele te faz uma nova criatura. As tuas coisas velhas já passaram, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. Está escrito lá no 2 Coríntios 5, versículo 17. Então, aqui no Efésio, né, diz, entre os quais, no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, por natureza, nós andávamos também nos desejos da nossa carne. Então, nós queremos encontrar qual é o mundo que o diabo governa. Quero falar para vocês, meus irmãos, que o mundo que o diabo governa não é este, né? Porque as pessoas leem lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde diz, não ameis o mundo, né, as coisas que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas pensam que o mundo que o apóstolo João está a dizer é este físico. O mundo que o apóstolo João está a falar não é este que nós estamos, como Moçambique, por exemplo, né? Porque você às vezes você fala, eu amo meu país, Moçambique. Será que você está a pecar? Porque diz, não há mais o mundo, nem que o mundo há. Você às vezes fala, eu amo meu continente Brasil, né? Meu país Brasil, eu amo Angola, eu amo África, eu amo os Estados Unidos da América.
Eu amo Zimbábue, eu amo Malawi, eu amo Tanzânia, eu amo... Então, se você ama o mundo, então se as pessoas pregam que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a partir do momento que você diz ama Moçambique, você automaticamente está a pecar. Então, o mundo que o apóstolo João está a falar aqui não é este mundo como Moçambique ou este globo terrestre, não. O mundo que se refere lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz não é o mesmo mundo nem que o mundo há, né? Deixa eu vou ler para vocês perceberem qual é o mundo, né? Porque lá no Efésios capítulo 2 nós estamos a ouvir, tipo, nós andávamos, né, segundo o curso deste mundo, né? Efésios está bem claro, o curso deste mundo, Efésios, Paulo acabou referindo, veja só, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, né? E dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então o mundo que se refere é o desejo, o diabo governa o mundo dos desejos carnais. O mundo que se refere, fala-se o corpo, as coisas carnais que governam o corpo, o diabo manifesta neste mundo. O mundo que se refere a este. Veja só. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá ver. E diz assim no versículo 15 de 1 João 2,15. Não há mesmo o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos ver. Então, o apóstolo João já ficou aqui. Qual é o mundo? Não está dizendo que o mundo é o carro, as casas que estão, o ar-condicionado que você usa, boa roupa que você põe, o dinheiro que você tem. Isso aqui não é o mundo. O mundo que o apóstolo João está a se referir daquilo onde o diabo governa, porque tudo que há no mundo, escuta bem, tudo que há no mundo, a concupiscência, no mundo tem concupiscência da carne, percebe? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse mundo que se refere ali, está a se referir aos desejos da carne, onde o diabo governa. Então, o diabo é o príncipe deste mundo. O que está a se falar ali é o corpo humano da pessoa, que é o mundo que o diabo governa. Porque esses desejos, você nunca viu o pecado andar. Tipo, está aí o pecado andar. Ninguém vê o pecado andar, né? Ninguém já viu o adúltero andar. Tipo, está aí, estou a ver adúltero. Não está a dizer a pessoa que comete adúltero, mas o pecado adúltero. Ninguém já viu que está aí adúltero andar. Está aí a prostituição andar. Está aí assassino está a andar. Então, essas coisas todas, essas concupiscências todas carnais manifestam dentro da carne. Então, é o mundo que o diabo governa. Nos desejos da carne das pessoas. É lá onde o diabo governa. É lá onde o diabo ele governa o mundo. Fala-se do corpo do pecado, onde tem desejos carnais. Então, o que o diabo faz? Ele governa esses desejos. E falando para vocês, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todo mundo está acessível a desejos carnais, está acessível a tentações diabólicas, porque no nosso corpo, humanamente falando, habitam essas concupiscências da carne. Por isso, você lê no livro de Isaías capítulo 14, né? Isaías capítulo 14, é exatamente o que João está a falar aqui, Isaías capítulo 14. Deixa eu vou ler com vocês. Isaías capítulo 14, vamos ouvir porque que o diabo ele manifesta nessas coisas, porque são um dos desejos dele. No versículo 12 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da Ava, como foste cortado por terra, tu que habilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado norte. Então estava a dizer que ele podia firmar o trono acima das estrelas do céu. Essas estrelas, se você lê em Apocalipse capítulo 1, essas estrelas falam-se de anjos. Então o diabo estava a dizer, ele tem um erro também, que as pessoas dizem que o diabo queria tomar o trono de Deus. Isso é mentira, é falsa. O diabo não queria tomar o trono de Deus. O diabo ele queria firmar o trono dele acima das estrelas de Deus, lá em cima, lá acima dos anjos, lá. Não queria sentar no trono de Deus, mas queria colocar o trono dele acima do trono de Deus.
Então, o diabo disse, ele dizia no seu coração, vou colocar o meu trono. Então, se colocar o meu trono, quer dizer, ele queria reinar, né? Então, é por isso ele é o príncipe, é conhecido como príncipe deste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. Se você ler no livro de 2 Coríntios também, o diabo é conhecido como Deus deste século. Então, o diabo é príncipe deste mundo, é o Deus desse século. Eu poderia ler com vocês também no livro de Mateus capítulo 12, versículo 29. Se você tiver tempo, pode ler também o livro de João capítulo 14, versículo 30. Se você tiver tempo, pode ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo... Ou seja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, 4, 5, 6. Lá está escrito que o diabo é o Deus desse século. Então, nós queremos aqui mexer em assuntos importantes, né? Porque o assunto é que, para que não sejamos vencidos por Satanás, né? Para que o diabo não encontre vantagens dentro de nós. Então, eu estava primeiro a esclarecer que o diabo é o príncipe deste mundo. Então, para que o diabo não encontre vantagem em nós, por isso Jesus lá no livro de João capítulo 14, versículo 30, disse, já não falarei muito convosco, né? Porque o príncipe deste mundo chega, nada tem em mim. Nós vamos encontrar também Jesus sendo tentado lá no Mateus capítulo 4, né? Jesus é tentado lá no Mateus capítulo 4 pelo próprio Satanás. Jesus sempre ignorou, né, as armadilhas de Satanás. Está aqui no livro de Mateus capítulo 4, né? A Bíblia diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? E chegando a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, glória a Deus, tomar-te-ão nas mãos para que não te tropece em teu pé alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Está aí. O diabo mostrou a Jesus Cristo todos os reinos do mundo, né? O diabo é o príncipe de verdade, né? Todos os reinos do mundo, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrar-me e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele o servirás. Então Jesus aqui ignorou as armadilhas. O diabo veio para tentar o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, para vencer o diabo, por isso a Bíblia fala que depois que o diabo saiu, então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos, o serviam. Então o diabo, a partir daquele momento que Jesus resistiu às tentações dele, o diabo saiu. Então os anjos vieram servir o Senhor Jesus. Então, por isso, para que a gente não sejamos vencidos por Satanás, devemos desprezar aquilo que o diabo coloca. Porque se você percebe aqui no Mateus capítulo 4, o que o diabo está a fazer, Jesus não disse para o diabo que estou a sentir fome. É por isso eu disse que o mundo que o diabo governa é a carne, as coisas do corpo. Jesus aqui teve fome. Satanás veio exatamente tentar por causa dessa fome que ele teve. Estão a ver? É por isso disse a soberba da vida. Carregou Jesus Cristo, foi lhe mostrar, lhe colocou no pináculo. Disse, vou te dar todos esses reinos. Soberba da vida. Pegou Jesus também, disse, prostra-te a adorar. Então são coisas que o diabo tenta na carne das pessoas para ele ter vantagens em pessoas. Então o que nós devemos fazer é ignorar essas armadilhas. Meus irmãos, se vocês querem vencer o diabo, se vocês não querem que o diabo tenha vantagens na sua vida, é só ignorar o que ele coloca na tua cabeça, né? Aqueles desejos que aparecem, vai lá fumar. Aqueles desejos que aparecem, vai lá fazer coisa tal. Aqueles desejos que aparecem, bebe lá. Aqueles desejos que aparecem, se prostituem. Aqueles desejos que aparecem, rouba. Aqueles desejos que aparecem, mente. Aqueles desejos que aparecem, mate. Aqueles desejos que aparecem, faça coisa tal. É diabo que coloca isso na tua cabeça, te tentando. Então, se você resiste, o diabo não tem vantagem na sua vida. Porque, amados irmãos, é por isso que a Bíblia fala lá no livro de Efésios capítulo 6, devemos tomar as armaduras de Deus.
porque a nossa peleja não é carnal, é espiritual. Então nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 3, 4, a Bíblia diz que nós temos armas poderosas em Deus. Nós temos armas, porque a nossa batalha não é física. Nós temos armas poderosas em Deus. Então essas armas são capazes de destruir o maligno. Temos essa capacidade. Deus nos deu essa capacidade de destruirmos Satanás, porque Satanás vem nos tentar na nossa consciência. Amém? Então Jesus, aqui é tentado, Jesus lhe resiste, né, a Satanás. Jesus não foi a primeira vez que foi tentado. Jesus, aqui a Bíblia vai falar que o diabo lhe deixou um pouco, porque sempre Satanás vinha tentando ele. E por isso aqui, também no livro de João capítulo 14, nós lemos, diz: o príncipe deste mundo se aproxima. O diabo sempre chegava para tentar Jesus Cristo. Por isso lá no livro de Mateus também, capítulo 16, o diabo aparece para Jesus Cristo, fala para Jesus, entra em Pedro. Jesus disse: eu tenho que ir morrer, porque Jesus, quando veio na face da terra, ele sabia que vinha para morrer. Então o diabo fala para Pedro, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, não vai te acontecer nada, você não pode morrer, tenha misericórdia de você mesmo. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa suas coisas dos homens, não coisas de Deus. Então não é a primeira vez, nem a segunda vez que o diabo vinha tentar Jesus. Mesmo lá na cruz Carvalho, aquele homem ali, aquele ladrão que estava ao lado esquerdo, que disse: se tu és filho de Deus, né, sai da cruz e livra-te a ti mesmo, livra a nós. Era o diabo que falava dentro daquele ladrão. Como que o pastor tem certeza? Porque é bíblico, né? Veja a tentação aqui no Mateus capítulo 4. A palavra de Satanás é essa: se tu és filho de Deus, né? Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Exatamente a mesma expressão que o ladrão usou lá na cruz. Se tu és filho de Deus, saia da cruz e também nos tira nós. Então, o diabo foi tentando Jesus até os últimos momentos, né? Se você ler no livro de João capítulo 14, 15, se você ler no livro de Mateus, você vai perceber que naquela oração ali, que Jesus lá no João capítulo 17, a ponto de sangue de Jesus cair como gota, aliás, o suor de Jesus cair como gotas de sangue, era tentações diabólicas. Era tentações, o diabo lhe tentava, lhe mostrava todas as coisas que deviam acontecer, era para que Jesus desistisse do plano de morrer na cruz Carvalho. Mas Jesus resistiu a Satanás. Sempre isso orava: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus resistiu a Satanás até foi morrer na cruz Carvalho. Jesus teve vantagem sobre o diabo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o maligno. Jesus venceu as tentações de Satanás. Então, muitas pessoas hoje em dia estão sendo vencidas porque não conhecem a verdade, não conhecem que eles já foram perdoados seus pecados lá na cruz Carvalho pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o diabo hoje está fazendo com que as pessoas se matem, como eu estava dizendo. Por exemplo, Judas Iscariote, ele teve chance de salvação, mas o diabo acusou Judas a ponto de Judas até se matar, né? Porque Jesus, quando morre lá na cruz Carvalho, morreu para perdoar o pecado de todas as pessoas, né? Se você ler no livro de Mateus capítulo 27, vamos ler Mateus capítulo 27, veja o que o diabo fez com Judas, né? Mateus capítulo 27, veja o que o diabo fez com Judas, né? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando, o levaram, né, e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, né, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Então Judas, quando viu Jesus Cristo, foi amaniatado. Judas, quando viu Jesus Cristo, foi amarrado. Jesus Cristo trouxe, Judas trouxe as moedas que ele recebeu, aquelas 30 moedas de prata. Judas se arrependeu, né? Então o que Judas disse, versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram ali: o que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas da prata, né, retirou-se, foi-se se enforcar. Judas não podia se enforcar, estava arrependido, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz Carvalho, né, Jesus perdoou o pecado de todas as pessoas. Se não é, porque essas pessoas que mataram Jesus, porque tiveram a oportunidade. Judas estava arrependido, porque também os que mataram Jesus foram pregados a mesma mensagem do arrependimento. Então Judas se arrependeu. Então o que levou Judas a ir se suicidar
São acusações do diabo na mente de Judas, dizer que você já era. Por isso disse, eu pequei, né? Eu traí, pequei, traí, o sangue inocente, né? Judas, isso foram acusações do diabo, tipo dizendo o diabo para Judas, você já era, você não tem salvação, você pecou, você mandou crucificar o próprio Filho de Deus. Então Judas foi se enforcado porque Judas não desprezou as armadilhas, Judas não desprezou, né, as acusações do diabo na mente de Judas, porque Satanás é conhecido como acusador lá no livro de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, ou seja, no Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Satanás é conhecido como acusador de nós. Satanás nos acusa dia à noite. Então o que levou Judas a se suicidar é porque as acusações do diabo estavam dentro da mente de Judas. E hoje também as pessoas tentam se suicidar espiritualmente, né? Através dos erros que eles cometeram no passado, alguns pontos que estão a tropeçar, as pessoas estão a se suicidar espiritualmente. Já saem da presença de Deus, deixa de servir a Deus, deixa de fazer a obra de Deus, porque o diabo fala na mente dos pastores, o diabo fala na mente dos crentes, o diabo fala na mente dos batizados, o diabo fala na mente dos obreiros, das obreiras, que você pecou, já era. Meus irmãos, confiemos no sangue de Jesus Cristo. Não é o diabo que determina o nosso destino. É Deus que determina o nosso destino. Se Deus disse nos salvou, fomos salvos. Glória a Deus. Se Deus disse que nós somos salvos, somos salvos. Se Deus disse que nós fomos perdoados do pecado, fomos perdoados do nosso pecado. Então não é o diabo que determina o nosso destino. É Deus que determina o nosso destino. Então você que está afastado da igreja, você que está aí escutando essa pregação, talvez você tropeça, você pensa que vai para o inferno, é diabo que está falando na tua mente. Volte a cooperar, volte na casa de Deus, volte a fazer a obra de Deus. Judas, vamos ver alguns também que mataram Jesus. Judas apenas vendeu Jesus, se arrependeu. Então pessoas que mataram Jesus tiveram a oportunidade de ser pregado o evangelho para que eles se arrependessem. Lá no livro de Atos capítulo 2, no versículo 23, diz assim, lá no livro de Atos capítulo 2, versículo 22, vou começar no 22. Homens israelitas, Pedro estava a pregar isso. Homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígio e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então Judas, veja só, irmão, por isso a Bíblia fala que porque o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Judas, se tivesse esse conhecimento que Jesus Cristo foi morto, não porque foi o plano das pessoas, né? Versículo 23, veja o que Pedro disse. Né? Veja o que Pedro disse. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quer dizer, Jesus Cristo foi entregue, foi morto. Aí quando Judas entregou Jesus Cristo, foi a presciência, foi a determinação de Deus que Jesus Cristo fosse entregue e ser morto, né? Então Judas não tinha esse conhecimento, por isso levou porque se Judas tivesse esse conhecimento, não teria se suicidado. Assim também com muitas pessoas em Deus, se tivessem conhecimento que já foram perdoados os seus pecados, não entrariam na presença de Deus toda noite a orar, Senhor, perdoa meus pecados, sem saber que os pecados já foram perdoados, né? Se você soubesse que Jesus já te perdoou os pecados, que Jesus morreu ali na cruz Carvalho para você ir no céu, não no inferno, você não poderia desistir da igreja. Você não poderia abandonar a Cristo, você não podia sair da igreja, você não podia ficar ali sem servir a Deus. Assim como muitas pessoas, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Veja só no versículo 23, que lindo, meus irmãos. Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, né? Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então esse povo que Pedro estava a pregar, lá no versículo 37, e ouvindo eles isto, compuseram-se em seus coração
e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Como foi a resposta de Pedro? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então as mesmas pessoas que Pedro está a pregar aqui no versículo 23, 24, que vocês mataram Jesus Cristo pela presciência e pelo conselho e pela vontade de Deus, vocês mataram Jesus, são esses que estão a perguntar a Pedro: então o que nós vamos fazer? Pedro está a pregar para essas pessoas que crucificaram Jesus, que precisam se arrepender. O assunto era se arrepender. Então Judas se arrependeu. Uau, glória a Deus, né, irmãos? Que lindo. Judas se arrependeu. Então, se Judas tivesse esse conhecimento, Judas até teve o processo de arrependimento, mas o que lhe faltou, Judas, é o conhecimento. Se Judas conhecesse que Jesus Cristo foi entregue pela presença de Deus, Judas não teria se suicidado. Então, estão a ver, meus irmãos, que o diabo tem vantagens na vida das pessoas que não conhecem a palavra. O diabo tem vantagens na vida das pessoas que não conhecem o Evangelho. O diabo tem vantagem na vida das pessoas que não conhecem a verdade. Porque conhecer a verdade não é você conhecer Gênesis capítulo 1, onde está escrito Deus, no princípio Deus criou o mundo, os céus e a terra era vazia e o Espírito de Deus se movia debaixo d'água. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, até Apocalipse capítulo 22, onde está escrito... a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Conhecer a palavra de Deus não é conhecer Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer cada versículo, o que significa. Agora, se você não conhece o que cada versículo significa, é por isso muitas pessoas, meus irmãos, eu sou testemunho ocular. No momento que eu fui obreiro, no momento que eu fui crente obreiro, eu conheci muita gente que estava firme na presença de Deus. Hoje já não estão, zero. Já não estão, por quê? Porque não tem conhecimento de que foram perdoados pecados ali na cruz Calvário. As pessoas, muita gente acabaram voltando para o mundo. Muitas pessoas acabaram voltando porque o diabo os acusa noite e dia, como diz Apocalipse. O diabo acusou Jó. Se você ler no livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia fala que no versículo 6, o diabo acusou Jó. Diante de Deus, o diabo acusa noite e dia. O diabo acusou Jó, né? Se você ler Jó capítulo 1, o diabo acusou Jó. Apareceu ali no versículo 6, né? No versículo 6, e um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: da terra, aliás, de rodear a terra e passar por ela. Exatamente, porque ele é o príncipe deste mundo, o príncipe do corpo. Então essa terra que se fala. Então, o que Deus disse? E disse-lhe o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja, o testemunho de Deus. Deus está dizendo que Jó é reto. O testemunho de Deus está dizendo que Deus é que está a testemunhar que Jó é reto, Jó é fiel, Jó se desvia do mal. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus está a dar testemunho a Jó diante de Satanás que Jó é reto e é temente a Deus. E Satanás diz no versículo 9: então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó de balde? Porventura tu não cercaste de sabe ele e a sua casa e tudo quanto tem, né? A obra das suas mãos, abençoaste o seu gado e tem aumentado na face da terra. Versículo 11: mas estenda a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, verá se não blasfema contra ti na tua face. Veja, o diabo está a acusar Jó. Deus já deu testemunho. Meu irmão, a palavra que se vem de Deus, que estás salvo, né? Se a palavra de Deus a palavra vem de Deus, que vais para o céu, meu irmão, vais para o céu. Não importa o que o diabo está fazendo. O diabo aqui está a acusar Jó. Se você ler também Jó capítulo 2, Satanás veio de novo, né? Satanás veio de novo no livro de Jó capítulo 2, versículo 4, veio de novo. Então Satanás respondeu ao Senhor, disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus já havia dado outro testemunho de Jó no capítulo 2, que Jó continua reto diante da minha presença. O diabo também está a acusar Jó. Então o diabo é acusador, nos acusa diante de Deus noite e dia. Então Judas, se tivesse esse conhecimento, Judas não teria se suicidado. Assim como você que se desviou dos caminhos de Deus, se tivesse esse conhecimento, você não teria se desviado. Então Deus está a usar a minha boca para falar para você: volte para a casa de Deus. É diabo que está falando na tua mente que você não vai para o céu. É diabo que está falando na tua mente que você já pecou. Se você fez aborto, se você já matou, se você já divorciou, se você cometeu qualquer coisa, você já roubou, se você cometeu adultério, é diabo que está falando na tua mente que você não vai para o céu. Os teus pecados, meu irmão, já foi perdoado pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o diabo, ele nos acusa diante de Deus, noite e dia. Então, se nós lemos também no livro de Atos, Atos, vamos provar de novo que aquele grupo que mataram Jesus Cristo foram pregados as boas novas. Então Judas não havia necessidade de se suicidar. Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste. Veja, Pedro está a pregar para aquelas pessoas que entregaram e crucificaram a Jesus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vos negaste o santo, o justo, e pediste que vos dassem um homem homicida. 15. E mataste o príncipe da vida. Então os que mataram Jesus Cristo tiveram a oportunidade de ser pregado o evangelho para que eles se arrependessem, porque Jesus, na morte dele na cruz Carvalho, era para perdoar os pecados de todo, porque o matar Jesus era o plano de Deus para que Jesus morresse. Se você lê lá no livro de João, você percebe que Elias e Moisés vieram falar com Jesus acerca da sua morte. Então Jesus já sabia que vinha na face da terra para morrer. Então Pedro está a pregar para este povo: e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunha, né? Então, pregando a palavra, Pedro pregando a palavra, se nós lemos no versículo 19, né? Então Pedro diz para este povo, né? Aliás, até no 19, no 18: mas Deus já se cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então Deus já vinha falando através dos profetas que Jesus devia padecer, Jesus devia morrer. Então Deus cumpriu essas coisas. Então o que devem fazer agora vocês que mataram Jesus Cristo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados vossos pecados e venham-se os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, aquele povo que matou Jesus Cristo tiveram a chance de ser pregado a palavra e se converteram. Então não havia motivo de Judas se suicidar. Judas se suicidou. O diabo teve vantagens sobre Judas, porque Judas não conhecia a verdade. Judas não soube ignorar, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, né? Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoreis os seus artes. Então o diabo, se você não consegue ignorar as armadilhas do diabo, você automaticamente vira bola do diabo. O diabo te chuta para onde ele quer, te leva para onde quer, e você fica triste todos os dias pensando que vai para o inferno. É pensamentos do diabo. Repito, esse pensamento de dizer que você vai para o inferno é diabo que coloca isso. Se você está em Cristo Jesus, se converteu, foi batizado, se arrependeste dos seus pecados, você vai para o céu. Esse pensamento que diz você vai para o inferno é diabo, né? Porque o diabo sabe que ele não tem chance. Nós temos chance de ser perdoados dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, a Bíblia fala: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, esteja advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo justo. Então, glória a Deus, nós temos advogado. Se alguém peca diante de Deus, temos advogado. O diabo não tem advogado, por isso ele fica errado, coloca coisas na cabeça das pessoas, para as pessoas pensarem que vão para o inferno. Então, meus irmãos, voltem para Deus.
Volte para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. O diabo tem vantagens na tua vida porque você falta conhecimento. O diabo tem vantagem na tua vida porque você não ignora as armadilhas que o diabo fala na tua mente. Porque eu vou dar um exemplo, Judas. Porque Judas, se tivesse consciência, Judas como servo de Deus, se Judas tivesse na consciência, Isaías capítulo 1, né? Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. Deus diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 10, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agradam, né? Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de carneiro, nem de bodes. Quando vides para compadecer perante a mim, que requereu isso de vós, das vossas mãos, que viesse a pisar os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, os sábados, né? E a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, ou seja, as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cansai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Veja o versículo 18. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Então o pecado de Judas era como o quê? Era como carmesim, né? O pecado de Judas era como o quê? Então, Judas, se tivesse esse pensamento, que os teus pecados, mesmo que fosse vermelho como a escarlata, se torna branco como a neve. Se teu pecado é como o carmesim, se torna branca como a lã, Judas não teria se suicidado. É Deus que está a dizer assim, que essas coisas que vocês fizeram sobre o sacrifício para mim, essas coisas não me agradaram. Agora vocês precisam vir até a mim. Deus quer que você venha até a Ele. Amém, irmão? Então, se você vir até a Ele, se os teus pecados são vermelhos como a escarlata, elas se tornam branco como a neve. Da Judas, se tivesse essa capacidade, esse entendimento de entender que mesmo os pecados fossem vermelhos como tal, Deus lhes perdoaria, Judas não teria se suicidado. E você também, se tivesse esse conhecimento, você não teria se afastado da presença de Deus. Você esquece Isaías, é diabo que coloca esses pensamentos na cabeça das pessoas, para as pessoas pensarem que não tem chance. Judas Iscariote, podia colocar na mente Isaías capítulo 53, no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Judas, você que está a se suicidar, Cristo foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus morreu por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, inclusive de Judas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, inclusive de Judas e de você, meu irmão que me escuta. Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todo mundo. Você que me escuta aqui no YouTube, aqui no canal Vida Missionária. Jesus
carregou sobre si, carregou a iniquidade de todos. Jesus Cristo, mais uma vez, vou repetir isso, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então Jesus Cristo fez cair a iniquidade de todo mundo. Deus fez cair a iniquidade de todo mundo em Jesus Cristo. Então não deixa, meu irmão, que o diabo fale em você, né, que você não tem salvação, né? Porque aqui no Novo Testamento, onde nós estamos, lá no livro de Hebreus, fala que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, que mesmo ele foi tentado com todas as coisas, mas mesmo assim sem pecado. Ele sabe também socorrer os que estiverem em tentação, né? Vamos só ler um pouco Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14, veja só, é lindo, meus irmãos. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O diabo foi destruído, meus irmãos, né? Diz também no versículo 15: livre-se todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Existem pessoas que têm medo da morte, né? A morte eterna. Meu irmão, Jesus já te libertou disso, né? Você estava como na servidão, você estava acorrentado, mas agora, como Cristo, né? Cristo aniquilou o diabo, acabou com o diabo, destruiu também a morte na tua vida. 16: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, vou repetir, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, se você está a receber tentações, o diabo está a falar coisas na tua mente, Deus pode te socorrer, porque o nosso sacerdote que nós temos, ele é fiel e misericordioso. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 14 de Hebreus, 4, 14 de Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por isso eu disse, Jesus foi tentado, né? Ele foi tentado, o diabo lhe trouxe muitas tentações, mas em 2 Coríntios 2, 11, Jesus ignorou todas as armadilhas do diabo, então Jesus lhe venceu sem pecado. 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, meu Deus, espero que o diabo fuja de vez através desta mensagem, através desse ensinamento, né? Iremos ler também Hebreus capítulo 8. Iremos ler Hebreus capítulo 8. Glória a Deus. Iremos ler Hebreus capítulo 8, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei, né? Mas Deus está dizendo que não vou me lembrar mais de vossos pecados, né? Porque Deus era para fazer a nova aliança, né? Por isso aí no versículo 7, 8, porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escrevi, e eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei
mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira, ora o que foi se tornando velho, envelheceu, está perto de acabar. Então Deus estava a dizer que ele podia não se lembrar mais. Veja, irmãos, se Judas, meu Deus, se Judas tivesse na mente isto, que Deus não podia se lembrar mais. Vamos ler Romanos. Eu quero orar agora. Quero orar agora com vocês. Se nós lemos Romanos capítulo 1, a Bíblia diz, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Romanos 8, versículo 1, está bem claro. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nós lemos no versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus é quem os justifica. Então, nós somos justificados pelo Deus. Ninguém pode lançar nenhuma acusação agora para aqueles que são justificados pelo Deus. Então, se o diabo te tentar, se o diabo falar coisas na sua mente, o diabo colocar as suas armadilhas, o livro que nós lemos, 2 Coríntios, porque não desprezamos os seus ardis. As pessoas estão sendo vencidas pelo Satanás porque não desprezam as suas armadilhas, né? Porque o diabo tem essas armadilhas fortes. Uma delas, vamos ver aqui no 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Deus, ele nos dá armas, bombas terríveis, né? Assim como o governo, como o exército tem armas terríveis, tem várias bombas, tem várias armas capazes de destruir uma cidade, capaz de destruir tudo que se levantar contra o governo. Nós também, os filhos de Deus, recebemos armas, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ainda temos essas armas, meus irmãos, né? Temos essas armas capazes de destruir toda fortaleza, todas as coisas que o diabo tem feito na nossa vida. Efésios capítulo 6, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando se fala fortalecei-vos na força do seu poder, esse poder que se refere é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então, esse poder, quando a Bíblia diz no Efésios capítulo 6, versículo 10, que nos demais irmãos fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, tá dizendo, nós devemos nos fortalecer cada dia na palavra, no conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Devemos nos fortalecer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você ler também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então esse poder de Deus está se falando em Efésios capítulo 6, versículo 10, é a palavra de Deus. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Então o que nós devemos fazer é nos revestir de todas as armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo é astuto, né? O diabo é astuto. Se você ler lá no livro de 2 Coríntios capítulo 11, apóstolo Paulo diz: temo, assim como o diabo enganou a Eva com suas astúcias, seja vos também, né? É isso, meus irmãos, o diabo é astuto. Veja só, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva
com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, Paulo disse para que vocês não se apartem. O diabo é astuto, e por isso aqui no Efésios capítulo 6, revestiu-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astúcia cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia de mão e, havendo feito tudo, ficar firme, né? Não é para se desviar, meu irmão, é para ficar firme, né? Apesar de todas as coisas, para estarem firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, né? Calçado os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete da salvação, né? Capacete de salvação, se você não lê no Colossenses, é ter certeza que você está salvo. O que vence o diabo é quando ele fala na tua mente que você vai para o inferno, você diz, nada, eu vou para o céu. Isso é que vence o diabo, isso que é capacete da salvação. Ter certeza, ter fé que você vai para o céu, né? E tomai também capacete da salvação, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, né? E súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notar os mistérios do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, o que nós devemos fazer é confiar em Deus. Então, muitas pessoas nos nossos dias estão sendo vencidas com Satanás porque não ignoram os seus ardis, não ignoram as suas arapucas, as suas armadilhas, e tudo que o diabo fala na mente, as pessoas acreditam nisso. Por isso a Bíblia fala que as nossas armas são poderosas em Deus, capazes de destruir qualquer fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, confiemos no sangue de Jesus Cristo, né? Temos um advogado fiel, temos Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós, lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 14. O sumo sacerdote nosso, ele se compadece por nós, e ele também passou as mesmas tentações, e ele sabe o que estiver em tentações. Então, lá no livro de Romanos capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No livro de Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz: Deus está a dizer que jamais vou me lembrar dos seus pecados. Deus está a dizer: jamais vou me lembrar dos seus pecados. Então, meu irmão, se o diabo falar na tua mente, aplica-lhe esse ensinamento para ele, o diabo vai fugir de vez na sua vida. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês, você que está afastado da igreja, você que está aí em laço do diabo, você que está a receber essas tentações. Eu sei que o diabo está a fazer isso na tua vida. Por isso Deus está a me usar com esta palavra. Eu sei que você está a passar isso na tua vida. Então eu vou orar com você que está a passar essa situação, você está a passar essas tentações, você está a passar essas armadilhas, você que ouviu que ensinamento é puro, é genuíno, é Deus falando contigo. Eu quero orar com você, fecha seus olhos, vamos orar junto. Diga comigo: meu Deus, Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra, pelo ensinamento que é dado hoje. Hoje, Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. A partir de hoje, meu Pai, vou ignorar todas as armadilhas do diabo na minha cabeça, toda voz que se levanta na minha cabeça. Eu vou voltar a ser teu servo fiel. Eu vou voltar a ser teu ministro fiel. Levarei as tuas coisas agora com muita seriedade, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz Carvalho através dos meus pecados, e também tenho certeza que o Senhor carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Meu Pai, perdoa-me por tempo que eu não sabia nada de todas as coisas que nós ouvimos aqui, porque a tua palavra diz lá no Atos capítulo 17, no versículo 30, que diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas Deus, não tendo em conta
os tempos de ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Oh, glória a Deus. Diga, meu Pai, eu estou me arrependido agora. Não sabia que o diabo falando na minha mente. Não sabia que o diabo colocando armadilhas para me fazer cair. Porque através da voz do diabo na minha cabeça, eu me deixei levar para o mundo, meu Deus. Meu Pai, me dê a força, me ensina a Tua palavra, para que eu possa voltar a Te servir, porque eu sou Teu filho, meu Pai. Obrigado por Senhor ter me colocado um advogado na minha vida, para me justificar e me defender todas as vezes que estiver em erro. Em nome do Senhor Jesus. Amém.